Vamos passar então ao momento em que Deus fala conosco por meio da sua palavra exposta, pregada. Abra sua Bíblia então em Atos dos Apóstolos. Agora vamos finalizar o capítulo 14. Atos capítulo 14, nós vamos do 21, que foi onde paramos na última vez, até o 28, até o fim do capítulo. Atos 14, de 21 a 28. Peço que você acompanhe com atenção a leitura da palavra que eu farei nesse instante. A palavra de Deus diz assim: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Psídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Até aí a palavra de Deus, oremos. Senhor, obrigado por essa porção da Tua palavra, em que o apóstolo Paulo e Barnabé retornam à igreja que os enviou como missionários, e isso tem muito a nos ensinar, e o proceder do apóstolo, e também a nós, no nosso procedimento como povo Teu. Que o Senhor nos edifique por meio das Tuas palavras aqui escritas neste texto. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Em que fase da vida você está? Uma pergunta indecorosa essa, né? Eu não quero saber da sua idade, não. Mas na questão de em que etapa da vida você se encontra. Mas que etapas, né? Vamos especificar isso. As etapas naturais dessa vida. Muito abrangente ainda. Vamos dar alguns exemplos. Vamos falar, por exemplo, o caminho natural dessa vida. Vou resumi-lo de forma drástica. Nascer, viver e morrer. É um caminho natural da vida. Mas eu posso, por exemplo, fazer um outro tipo de resumo mais interessante. Por exemplo, o caminho natural da vida pode ser brincar, estudar, trabalhar e descansar. Caminho natural da vida. Tem gente que pula certas partes, tem gente que demora mais ou menos em umas ou outras, mas a vida é dessa forma, em média, é assim que acontece. Mas a gente pode aplicar esse caminho natural em diversas outras esferas da vida. Vou dar um exemplo. Na família, qual o caminho natural da família? Namorar, noivar, casar, ter filhos e depois cuidar dos netos. Né, Eleni? Né, vovós? Ou, por exemplo, em uma empresa. Em uma empresa, qual é o caminho natural? Às vezes, a maioria das pessoas começa estagiário, terceirizado, contratado, aí vira analista, supervisor, gerente, diretor, talvez até chegue em presidente. É um caminho natural. Difícil chegar até o final, mas é natural. Pelo menos as etapas iniciais. Para outros é mais fácil esse caminho, né? Basta ter 2 pontos, herdeiro e depois dono. Aí tá simples também.
E qual é o caminho natural do discípulo de Cristo? Qual é o caminho natural do cristão? Qual é o caminho natural do crente nessa vida? O primeiro passo é o que a gente mais vê, na verdade, nesse livro de Atos, né? É o que faz ele ser chamado de crente. É crer. Esse é o primeiro passo. A gente vê o tempo inteiro aqui pregações e pessoas crendo no Evangelho de Cristo Jesus. Mas e depois disso? Qual é o próximo passo? É isso que esse texto de hoje vai nos mostrar. Paulo e Barnabé, eles pregaram nessa primeira viagem missionária e um tanto de gente converteu em diversas cidades. Eles creram. Mas e aí? E depois de crer, o que você faz? Será que eles sabem o que se faz depois de crer? Paulo sabe e dá atenção a isso. E por isso ele vai auxiliar os crentes nisso. Então no texto de hoje a gente vai ver o apóstolo nos mostrando quais os próximos passos que naturalmente nós que cremos temos que seguir na nossa caminhada cristã. E é isso que vamos aprender no texto de hoje. Em resumo, todo discípulo de Cristo deve ser instruído, integrado e engajado no serviço do Evangelho. Vou repetir. Depois que você crê, todo discípulo de Cristo deve ser instruído, integrado e engajado no serviço do Evangelho. Então a gente vai ver essas três partes, esses três verbos que eu falei aqui hoje, que vão ser como esse texto nos mostra, esse caminho natural de todo cristão nessa terra. Então primeiro vamos lá, vamos entender em primeiro lugar que discípulos precisam ser instruídos no Evangelho. É a primeira coisa. Discípulos ou crentes, pessoas que passaram a crer, precisam ser instruídas no Evangelho. Olha mais uma vez os versos 21 e 22, para a gente ver isso. 21. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então aqui a gente tem retratado o fim da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e ele retornando agora para a igreja que o enviou, né? Retornando para casa, né? A última cidade que ele passou, a gente viu na última pregação em Atos aqui, foi a cidade de Derbe, em que Lucas pouco fala. Você lembra? Lucas ele só fala. Os discípulos foram lá, os apóstolos foram lá, pregaram e muita gente se converteu. Ponto final. Só falou isso. E, de fato, foi isso que aconteceu. Talvez não tenha tido muitas coisas diferentes, igual teve nas outras cidades dignas de serem relatadas, né? Ele é um historiador, ele tem que selecionar aquilo que ele vai relatar. Não dá para relatar tudo, né? E a questão é, em seguida, o que fazer? Voltar direto para casa? Eles vão voltar para casa, mas não direto. E isso é um ponto muito importante aqui no texto. Eles voltaram para Antioquia da Síria, onde tem a igreja que os enviou, mas passando pelo mesmo caminho que eles foram. Ou seja, voltando nas cidades que anteriormente eles pregaram o evangelho e fizeram muitos discípulos. E aí, agora a gente tem que se perguntar qual o intuito disso, qual o propósito de voltar pelo caminho que veio. Por que Paulo está voltando para cidades que ele já pregou o evangelho? Qual é o propósito de Paulo nisso? A resposta aqui certamente é instrução, ou talvez pastoreio. São sinônimos aqui nesse momento. Todos nós sabemos que não adianta apenas dizer que crê. Você precisa firmar isso no seu coração. Por exemplo, você tem que lembrar da parábola famosa de Cristo Jesus do semeador, né? A semente, por vezes, alcança um solo e ela até começa a crescer. Mas você lembra aqui que Jesus fala dos perigos? Se ela não criar raiz em lugar propício, o que acontece? Ela é sufocada e morre, ou ela é comida pelas aves, ou ela simplesmente seca. Então, esses novos discípulos que creram precisam ser instruídos nessa fé, precisam ser instruídos no Evangelho.
E ainda tem outro ponto importante aqui que não dá para descartar da volta de Paulo e Barnabé por essas cidades. O que Paulo e Barnabé passaram por essas cidades anteriores a Derbe? Paulo quase morreu apedrejado. Na outra cidade, a cidade inteira se voltou contra ele. Na outra cidade, a cidade se dividiu em dois e queriam apedrejar ele ali também, mas ele conseguiu fugir antes. Fortes perseguições. Inclusive, essas perseguições foram muito marcantes para o apóstolo Paulo. Vou te mostrar por quê. Sabe qual foi a última carta que Paulo escreveu na Bíblia? Você sabe qual foi? Foi a segunda carta a Timóteo. É a última carta que ele escreveu na vida. Tá? Muito provavelmente é a última carta que ele escreveu. E abra sua Bíblia lá, 2 Timóteo capítulo 3. Não tira o dedo de Atos, mas se a sua Bíblia tiver um fitilhozinho, deixa em 2 Timóteo que eu vou voltar outra vez, mais para frente lá. Mas olha agora, 2 Timóteo 3. A partir do verso 10, olha, 2 Timóteo 3:10, diz assim: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Atenta ao versículo 11. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em... Olha as cidades que ele cita. Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Essa é a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. Ou seja, ele já tinha feito a primeira, a segunda, a terceira viagem missionária e estava aqui. Quais perseguições que ele lembrou para citar a Timóteo? As da primeira viagem missionária dele. Antioquia, Icônio e Listra, que a gente viu nos capítulos anteriores, 13 e 14 dessa primeira viagem missionária. Então, esses novos discípulos, além de precisarem de instrução, eles viviam em regiões de grande perseguição, que incomodou o coração de Paulo, porque ficou guardado nele, na memória dele, o tanto que ele sofreu ali. A fé deles precisava ser confirmada também porque eles precisavam suportar essas tribulações. É uma das coisas que Paulo fala no versículo 22, né? Aí de Atos 14. É uma das coisas que Paulo coloca. Inclusive, olha 1 Timóteo de novo. 1 Timóteo 3, se você for para o versículo 12, o que ele diz? Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo está associando uma coisa à outra aqui. Eles precisavam ser fortalecidos, eles precisavam confirmar a fé deles, porque eles iam passar por tribulações. Não é talvez, é vão. Então Paulo e Barnabé retornam para esses discípulos, o que mostra também uma coragem de Paulo e Barnabé em retornar para essas regiões tão hostis a eles, mas isso demonstra ainda mais a importância desse trabalho de instrução, de pastoreio para esses novos crentes na fé, para que eles firmassem sua fé mesmo em meio às dificuldades. A pergunta é, como se dá o trabalho? Como é que isso é feito, então, por Paulo e Barnabé? Ele explica para a gente nesse importante versículo 22. Vai, Atos de novo, Atos 14, olha o verso 22, eu vou ler outra vez, porque ele é um versículo bem importante. Mostra o trabalho pastoral de Paulo. Ele diz: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, são 3 verbos que ele coloca aqui para mostrar qual é o caminho do trabalho pastoral, do trabalho de instrução aos novos discípulos. O primeiro verbo aí que ele coloca é fortalecendo a alma dos discípulos. No grego, a palavra fortalecer é literalmente fazer firme. Por isso que outras traduções, não sei se você tem acesso aí, talvez no seu celular, no aplicativo, na Bíblia Almeida Corrigida, a tradução é confirmando o ânimo dos discípulos. Confirmar e fortalecer não parece tanto a mesma coisa, mas a ideia é mais confirmar, é trazer essa força que te deixa firme na fé.
no Evangelho, que te anima? A ideia é essa. E o foco, então, desse primeiro ponto aqui é a palavra de Deus. Por mais que Paulo não cite a palavra de Deus, o que é que fortalece a sua alma, meu irmão? O que é o alimento do nosso espírito? É a palavra de Deus. Se eu não me alimentar da instrução de Deus, eu fico vulnerável nesse mundo. Então, obviamente, Paulo está se referindo àquilo que revela o Evangelho, né? Que é a palavra de Deus. Inclusive, deixe-me tratar de um ponto importante aqui. A palavra para alma aí, e na outra tradução você viu que foi traduzido por ânimo, né? No original, ela é uma palavra que vocês conhecem. Ela é psikas, da onde vem a nossa palavra psicologia, né? Atualmente, há uma grande discussão a respeito do uso da psicologia dentro da igreja. Eu não tenho tempo de entrar nessa discussão aprofundadamente. Na verdade, eu só vou passar por ela rapidamente. Mas eu quero que você perceba uma coisa importante aqui. A Bíblia diz aqui claramente que a igreja, ou especificamente os pastores, ou a liderança da igreja, na pessoa do apóstolo Paulo ali representada, tem a responsabilidade de tratar, ou de confirmar, ou de fortalecer a psique, a alma do discípulo. Eu não sou do time que condena todo e qualquer terapeuta ou psicólogo, não. Eu não acho que precise ser assim radical. Mas uma coisa tem que ficar clara para nós aqui, meus irmãos. O que fortalece a sua alma, principalmente, é o Evangelho. Tá bom? Talvez psicólogos e terapeutas possam até ter maior habilidade na conversa, em estudos, em práticas de tratamentos pragmáticos para tranquilização, transtornos e outras coisas. Mas se eles descartam a Bíblia do processo, se eles descartam Deus do processo, o fato é que o tratamento está fadado ao fracasso. Essa é a questão. A Bíblia, ela é essencial, ou fundamental, ou uma palavra até mais forte, se você quiser lembrar aí para ser sinônima disso, para tratar a sua alma. É Cristo Jesus, é a palavra de Deus que tem esse poder. O segundo verbo vai deixar isso ainda mais claro. Veja aí, o texto também diz que Paulo e Barnabé estavam exortando os novos discípulos, né, a permanecer firmes na fé. Essa palavra exortar aí, você deve conhecer, é a mesma palavra para como Cristo chama o Espírito Santo, né? Ele é o nosso consolador, ou poderia ser traduzido por exortador, tá? Literalmente, essa palavra significa, eu já falei isso várias vezes aqui na igreja, aquele que pega a sua mão e traz para perto para caminhar junto, né? Significa andar junto ou ficar por perto. E essa palavra tem muitas nuances. Por quê? Porque como é que a gente encoraja alguém? Varia. Às vezes você encoraja alguém por meio do conforto. Você pega na mão, amansa a pessoa, acalma, tranquiliza. Isso é uma forma de encorajamento para a pessoa se acalmar e tomar uma posição. Ou às vezes você precisa ser mais radical, você precisa confrontar a pessoa para encorajar ela. A Bíblia, ela dá exemplos de formas, dessas duas formas diversas. A gente tem que ter sabedoria para utilizá-las. E é exatamente isso que Paulo fala, que a própria Bíblia faz, a Bíblia que nos revela esse evangelho, que nos fortalece, que nos faz permanecer firme na fé. É exatamente isso que Paulo fala na palavra. E sabe aonde que ele fala? Volta lá em 2 Timóteo 3. Exatamente logo depois dele falar das perseguições que ele passou, para fortalecer Timóteo, ele usa o quê? Ele expõe a importância da palavra. Abra lá, 2 Timóteo 3, mais uma vez. Em sequência, eu li até o 12, né? Olha o que diz a partir do 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras,
essa parte é muito importante, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Por quê? Verso 16. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, de que forma a Escritura te fortalece a alma, te anima? O que esse exortar significa aí no texto? A Escritura, ela te conduz ao caminho correto por meio do ensino, mas às vezes por meio da necessidade da repreensão, te corrigindo, e assim ela vai te educando. É a palavra de Deus que faz isso com você. É a palavra de Deus que vai te ajudar a permanecer firme na fé. É isso que Paulo está trazendo aqui para nós. Você se fortalece a alma, lembrando do que a palavra faz, porque a palavra te exorta a permanecer firme nessa fé que ela expõe. E o último verbo do versículo, volta para Atos agora, né? Atos 14. O último verbo do versículo 22, ele vai mostrar um reforço importante para isso. Olha lá, veja lá o final. E mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Algumas outras traduções, elas colocam, em vez de nos importa, colocam é necessário passar por essas tribulações para entrar no reino de Deus. O que Paulo está mostrando aqui, meu irmão, é que a vida cristã tem dificuldades, assim como qualquer outra pessoa tem dificuldades nesse mundo. Mas a diferença é que o cristão tem um suporte para passar por isso. Na verdade, eu posso dizer que ele tem dois suportes, né? A palavra e o Espírito Santo, que nos carrega pela mão. Ele não é o nosso encorajador. E a certa esperança de que caminha em direção ao reino de Deus. Para fechar esse primeiro ponto, é isso que o Evangelho tem que fazer quando você crê nele. A partir do momento que você crê em Cristo Jesus, o que você deve fazer? Você deve buscar fortalecimento na palavra de Deus, por meio da palavra, orando por meio do Espírito Santo. E também por meio da igreja. Paulo é a igreja nesse momento ali para aqueles discípulos, Paulo e Barnabé, a fim de que essa semente que foi plantada em você não morra, mas que ela fique firme. E assim você vai ser conduzido por um caminho que faz essa semente de fato crescer e criar raiz. Mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio a dificuldades. Porque seguir a Cristo não significa tranquilidade, Paulo está dizendo. Na verdade, Cristo ele é bem enfático, né? Ele fala que para seguir a Cristo tem que tomar a própria cruz. Mas a boa notícia é que é ajudado pelo Espírito e pela palavra que nos ajuda a manter as nossas esperanças nas promessas de Deus. Essa é a primeira coisa, então. O primeiro passo depois que você crê. Você precisa confirmar a sua fé. A boa notícia é que você não foi chamado para fazer isso sozinho. Por isso que Paulo e Barnabé vão lá. Só que Paulo e Barnabé, eles não vão ficar ali para sempre. Eles também vão seguir o caminho natural da vida deles. Eles precisam ir embora, fazer outras coisas, eles têm outros trabalhos, eles não vivem, não moram ali naquelas regiões. O que fazer para continuar esse processo de confirmação, de instrução, e eu preciso dizer que dura a vida inteira? É o que a gente vai ver nesse segundo ponto. Então, em segundo lugar, a gente vai ver que discípulos precisam ser integrados no corpo de Cristo. Se você creu e depois continuou buscando entender isso que mexeu com a sua fé, foi mais instruído e continuou dizendo, é isso mesmo, isso faz sentido, eu creio nisso de verdade. O próximo passo do caminho natural do discípulo é ser integrado em uma igreja que vai continuar a instruí-lo, a pastoreá-lo e a conduzi-lo no caminho, juntamente, né, com você mesmo. Olha o verso 23, como é que Paulo faz isso?
e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Só esse versículo aqui. Como eu disse, Paulo e Barnabé plantaram igrejas, mas eles não ficariam nessas igrejas. Por isso eles estabelecem uma forma de organização governamental e pastoral para essas igrejas. Como? Por meio da eleição de presbíteros. O que eles estão fazendo é organizar igrejas nas regiões, tal como a gente vai organizar a nossa agora aqui nesse mês, né? A gente agora vai passar a caminhar com as próprias pernas. A gente também vai eleger líderes aqui para a nossa igreja, presbíteros, diáconos, né? Por isso que um dos requisitos básicos para a organização de uma igreja, da nossa denominação pelo menos, é ter uma liderança própria, é ter homens que possam exercer os cargos oficiais da igreja. Por quê? Porque é o mínimo para uma igreja ter homens que exerçam função de governo e de pastoreio, homens capacitados para abençoar a igreja na condução desse caminho difícil, cheio de tribulações, até o reino dos céus. Instruindo, pastoreando, capacitando discípulos. Justamente para que os discípulos continuem sendo o quê? Ensinados, repreendidos, corrigidos e educados por meio do Evangelho. É para isso, é para tudo isso aí, né, na verdade, acontecer, para tudo isso acontecer, a igreja precisa de líderes, que serão os presbíteros da igreja, que serão os pastores da igreja. Aí eu já comentei um pouco sobre isso, mas eu vou passar rapidamente a respeito do presbiterato. Vão ter presbíteros docentes, que a gente fala que são os focados no ensino, que são chamados de pastores, né? E terão os presbíteros regentes, que serão focados no governo. Mas é importante mostrar que a palavra focado não é exclusivo, né? Pastores também governam e presbíteros também ensinam na igreja. As qualificações, inclusive, são as mesmas para ambos. A gente já falou sobre isso numa escola dominical a respeito do cargo de presbítero, né? Do ofício de presbítero. Deixe-me falar mais algumas coisas interessantes que esse texto fala sobre a questão da eleição de presbíteros, da plantação dessa igreja. A escolha desses presbíteros. Veja aí que o texto utiliza a palavra eleição. Outras traduções vão usar a palavra nomeação. Por quê? Porque há uma certa discussão a respeito de como foi feito esse processo. Mas eu acho que nomeação é uma palavra pior, porque a palavra no grego, ela significa literalmente escolher levantando a mão. Tá? É diferente de como a gente faz eleição hoje em dia, mas tem mais a ver com eleição do que nomeação. Entretanto, a discussão envolve como que esses presbíteros foram indicados, se eles foram indicados ou se eles foram designados. A discussão corre nesse sentido. Mas o que fica claro aqui é que não foi algo imposto para a igreja. Por quê? Porque a igreja teve que levantar a mão e aprovar aqueles que foram escolhidos, sendo eles que indicaram ou sendo os apóstolos que talvez designaram quais eram os nomes. Mas a igreja participou da escolha, aprovando, levantando a sua mão. Então, a igreja tem esse papel fundamental na escolha dos seus líderes. Eu, particularmente, acho que foi indicação, porque parece mais com quando houve a questão dos diáconos, né, lá em Atos 6, que a gente já viu também, que Pedro e os demais apóstolos falam: vocês escolham aí homens que sirvam para esse trabalho de diaconia, né? Então, eu acho que não seria muito diferente daqui. Um outro detalhe importante aqui também, e que muitas vezes a gente não leva a sério, é a reverência que eles trataram essa eleição. Você viu aí no versículo? Eles tiraram um momento de jejum e oração para fazer esse processo de escolha dos presbíteros. A eleição de líderes na igreja, meu irmão, é muito importante, tem que ser levada a sério mesmo. Não é para você
vamos trazer para o nosso tempo, né? Votar em alguém sem uma reflexão prévia, sem uma clareza de que essa pessoa preenche os requisitos exigidos pela palavra de Deus para assumir aquele ofício. Algumas coisas que eu já vi na igreja ao longo da minha vida, às vezes me espantam. Eu já vi, por exemplo, pessoas falando assim: semana que vem é a assembleia. Nem vou, é mó chato. Já vi várias pessoas falando isso. E o pior é que esse tipo de gente, às vezes, é o que reclama da liderança que está lá na frente. Por isso que a gente precisa dar valor à escolha dos líderes. Porque eles vão ser seus líderes. Eles vão guiar você. Eles vão pastorear você. Eles vão conduzir uma igreja juntamente com você. Então, deem valor à escolha dos presbíteros. E para refletir o caráter comunitário e participativo da igreja, e aqui eu quero voltar à essência desse segundo ponto que eu falei, né, que é a questão de ser integrado na igreja, você precisa perceber que a igreja ela é comunitária, ela é uma comunidade, ela é participativa. Estão elegendo líderes, mas não são só os líderes que fazem as coisas. Eles são líderes que tratam da parte governamental e pastoral. A igreja tem várias outras áreas. Então, aqui eu volto para a essência desse segundo ponto. Se você se tornou um discípulo de Cristo, você necessariamente precisa se integrar a uma igreja. Você precisa ser pastoreado, você precisa ter líderes que chamem a sua atenção quando for necessário, que te instruam e ensinem sempre. E não só isso, Deus é melhor adorado de forma comunitária. Esse é um ponto extremamente importante. A Bíblia fala sobre adoração individual, né? Ela fala para você ter devoção individual, ir lá no seu quarto e orar sozinho. Ok, ela fala sobre isso. A Bíblia fala sobre a importância de fazer isso em família, fala também. Mas se você pegar por proporção, a Bíblia dá muito mais atenção à adoração de um povo, de uma comunidade que é o povo de Deus. A Bíblia, então, meus irmãos, ela fala de quão solene é esse momento do culto. Por quê? Porque você é parte de um corpo, você não é corpo sozinho. Por isso, meus irmãos, deem valor a esse ajuntamento que é a igreja. Participem das reuniões da igreja, se envolvam, especialmente os domingos, tá? Que são os dias reservados para isso. Obviamente, há obras de necessidade e misericórdia que fazem com que pessoas não possam congregar nos domingos. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade, num mundo secularizado que não dá valor ao dia do Senhor, né? Então, a gente tem que trabalhar muitas vezes no dia do Senhor e tem diversas outras coisas que acontecem no dia do Senhor. Mas nós somos diferentes nesse ponto. A gente deveria dar mais atenção a isso. Porque no culto, meu irmão, você é convocado pelo Deus Trino a estar aqui. Não deveria ser meramente uma escolha sua de participar ou não. É uma convocação de Deus para você. Quando você se integra no corpo de Cristo, então, na igreja, esse se torna um compromisso seu. Por isso, não negligencie a igreja em nenhum momento. Ele é um meio, ela, na verdade, é um meio. Eu já falei da palavra, eu já falei do Espírito, e a Bíblia a igreja é um outro meio extremamente importante para que você seja, por meio da palavra, ensinado, corrigido, educado e fortalecido e tudo mais que a gente viu no ponto anterior. A igreja, a integração em uma igreja é o caminho natural, meu irmão, para todo discípulo de Cristo. Você crê, você é instruído, você se torna, então, um membro do corpo de Cristo. É o caminho natural, é esse. Mas ainda a gente tem uma última coisa para ver. Depois de crer e ser instruído, depois de nos integrarmos a uma igreja, qual o próximo passo? Esse é o terceiro e último ponto aqui da nossa mensagem. Discípulos precisam se engajar no ministério que foram chamados a servir.
Discípulos precisam se engajar na igreja. Né? Vamos ver mais uma vez a partir do verso 24 aí do texto. Olha lá. Atravessando a Psídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Talvez você esteja se perguntando, o que isso aí tem a ver com engajamento no ministério? Deixa eu explicar para você. A partir do versículo 24, o foco volta para o trabalho missionário de Paulo, porque ele volta a viajar. E olha que interessante. E depois ele vai terminar lá na igreja de Antioquia, né? E olha que interessante. Paulo, ele volta pelo mesmo caminho que ele passou, mas ele passa por cidades que anteriormente ele não havia pregado. Perge é uma delas, né, que cita aí, a cidade de Perge. E aí, eles poderiam ter falado, eu já cumpri minha função nessa viagem, já preguei, eu estou voltando agora, né, vamos descansar. Não, Paulo, ele tem um trabalho missionário, ele é engajado naquilo que ele faz. Então ele prega o evangelho numa cidade em que ele não havia pregado ainda. Ele aproveita e prega ali, porque Deus comissionou ele para isso. E o que é principal nesse final do texto é o que Paulo faz quando ele chega na igreja que o enviou. Quando eles chegam lá, o que Paulo faz? Ele presta um relatório para a igreja. Só isso já mostra o engajamento dos missionários e da igreja nesse importante ministério. Não é uma coisa jogada, é uma coisa organizada. A igreja de Antioquia, diferente das que foram acabadas de serem plantadas por Paulo ali, é uma igreja já madura, é uma igreja que já tem tempo, é uma igreja que já tem organização. Então, ela já pode ter maior engajamento nos trabalhos, né? E por que esse prestar relatório é tão importante? Primeiro, porque isso mostra a questão de transparência e confiabilidade dos missionários para com a igreja e da igreja para com eles. Percebam, uma igreja enviou esses missionários. Provavelmente deu a eles verba, deu suporte em oração, certamente estava disposta a socorrê-los se fosse necessário. É o mínimo que os missionários prestem contas a quem os enviou. É o mínimo. Perceba que há toda uma organização para que esse trabalho seja feito e seja bem sucedido. E isso leva a um segundo motivo importante. Não é só questão de organização, é questão de ser bênção esse relatório, né? Esse relatório, ele anima e fortalece a igreja a permanecer firme na fé. Diversas vezes você já deve ter, quem já é velho de igreja aí, já deve ter visto missionários que chegam, viajam, e eles prestam relatório às igrejas para, mais uma vez, eles serem confirmados no trabalho missionário deles e também para animar a igreja. Boas notícias de que trabalhos realizam ou geram frutos, né, nos animam a trabalhar ainda mais para Deus. É um refresco, né, para a nossa fé, esse tipo de mensagem. O que eu estou querendo mostrar aqui, então, nesse último ponto? É que o caminho natural do crente, do cristão, depois de se converter, de ser instruído, de se integrar na igreja, é se engajar no serviço, seja ele qual for. Uns vão ser missionários, como Paulo e Barnabé, outros vão ser presbíteros, como foram eleitos nas igrejas, outros vão ser membros de suporte, como essa igreja tinha vários aqui, para orar, para contribuir, para servir na igreja local. O que eu quero que você perceba é que isso é o caminho natural de todo discípulo de Cristo. Você crê, você aprende, você se integra e depois você trabalha para o Senhor, naquilo que Ele te chamou a fazer. Para quê? Para que isso possa acontecer com outras pessoas também que estão chegando, com novos discípulos. Quer um exemplo? Vamos olhar o próprio apóstolo Paulo? A gente olhou a história, a caminhada de início dele, né? Deus abriu os olhos da fé dele, ele creu. E aí, ele até tentou se engajar de uma vez, você lembra? Rapidamente ele saiu aí para pregar, mas o que Deus fez? Deus colocou ele de escanteio. Por quê? Porque Deus falou, você precisa ser instruído. Paulo ficou anos escondido
lá em Tarso. Até que o que aconteceu? Deus mandou Barnabé para quê? Para trazer ele e fazer o quê? Integrar ele na igreja. E Paulo foi integrado para trabalhar na igreja de Antioquia. E ali ele se envolve, ele até se torna líder na igreja, um dos líderes da igreja, né? Como a gente viu lá em Atos 13. E Deus, por fim, o comissiona ao trabalho missionário, onde ele vai se engajar a vida inteira a trabalhar para o Senhor. Essa é a caminhada, meu irmão. Crer, ser instruído na fé, se integrar na igreja, e agora é trabalhar. É trabalhar para que outras pessoas façam a mesma coisa, o mesmo caminho natural que você está fazendo, que um dia vai te levar ao reino dos céus. Deixa eu te dar um incentivo final sobre isso. Às vezes a gente tem dificuldade no trabalho, às vezes no trabalho da igreja, às vezes a gente fica desanimado. Olha o que o versículo 27 diz. Está escrito assim: relataram quantas coisas fizera Paulo e Barnabé? Não. Está escrito, fizera Deus com eles. Lucas coloca Deus como sujeito da obra. E isso não é motivo para pensar que Lucas está desmerecendo o trabalho de Paulo e Barnabé. É o oposto. Ele está dizendo que o que ocorreu na viagem deles foi exatamente o que Deus quis que acontecesse. Porque Deus é que estava à frente, Deus é que estava guiando eles. Quando nós entendemos que é Deus quem faz por meio de nós o nosso trabalho, isso tira o peso do resultado das nossas costas. Não é só no evangelismo que isso funciona. Nosso trabalho é servir, se engajar naquilo que Deus chamou a gente a fazer, mas o fruto quem dá é Deus. Deixa eu ilustrar isso para você. Meu irmão, seu trabalho é orar, não é fazer com que o resultado da sua oração aconteça. Seu trabalho é contribuir, não é fazer com que o dinheiro utilizado traga a resposta que você quer. Seu trabalho é ensinar, não é fazer com que os crentes vivam conforme você ensinou. Percebe que seu trabalho é fazer e não é dar fruto? O fruto quem dá é Deus. Deus nos manda dar fruto. Mas é Ele que toma para si essa prerrogativa. Ele manda a gente fazer de coração aberto, fiel, com amor. O fruto quem dá é Ele. Quando você entende isso, meu irmão, você tira o peso das suas costas, você fala quão bom é poder trabalhar para o Senhor, porque é Ele quem gera os frutos. Eu não tenho essa coisa que normalmente a gente precisa entregar no final do mês, né? Todo final do mês no seu trabalho você precisa entregar aquilo que foi exigido a você. Não, o que foi exigido a você é trabalhar, ponto. Você não tem que assinar lá no final que está tudo certo, está entregue, deu certo. Não. Quem faz o certo é Deus. Mas antes de terminar esse ponto, eu quero fazer uma outra aplicação que eu acho salutar aqui para a nossa igreja. Eu falo muito sobre servir na igreja local, né? Eu já falei de vários outros sermões que eu trato desse assunto. Mas aqui na igreja a gente, por exemplo, tem um monte de criança aqui. Criança pequena. Criança que está aprendendo a servir ainda. E eu quero falar sobre a instrução dessas crianças. Pais, vocês querem que seus filhos percorram esse caminho e se tornem engajados no serviço ao Senhor? Sabe o que você precisa fazer? Você precisa percorrer esse caminho com eles. Você precisa pregar a eles para que eles venham a crer. Você precisa instruir a palavra a eles. Você precisa integrar seus filhos na igreja, a fim de que eles se engajem no futuro. Você precisa percorrer esse caminho junto com seus filhos. Você não pode delegar esse trabalho à igreja, por exemplo. Não, a igreja é o último ponto, você percebe? Antes eles precisam crer, ser instruídos. A igreja até ajuda na instrução. Mas esse passo é principalmente dos pais. Pais muitas vezes se preocupam com a inteligência acadêmica dos seus filhos, onde eles vão estudar, qual o futuro trabalho que eles vão ter, o quanto que eu vou deixar de herança para eles, para que eles tenham um futuro bom. Mas você tem se preocupado com a fé do seu filho? Com a instrução bíblica dele?
com o conhecimento que ele pode ter por meio do Evangelho. Se você quer que seu filho se engaje na igreja e creia em Cristo, você precisa fazer a mesma coisa que aconteceu ao longo da sua vida. Você precisa pregar para ele, trazê-lo ao ajuntamento do corpo da igreja, ler a Bíblia com ele, a fim de que ele olhe para a igreja e fale: aqui é o meu lugar de fato. Eu quero fazer parte desse corpo. E ele passa a se engajar naturalmente. Uma outra coisa, é meio clichê, mas é interessante refletir sobre isso. E o que você pensa da possibilidade do seu filho percorrer um caminho como o de Paulo? Ser um missionário, uma missionária? Será que isso seria um fracasso para você? Tem muitos pais que pensam assim. Não porque o trabalho de missionário, pastor, presbítero, esses cargos são melhores do que outros. Na verdade, nem são. Mas é porque eles não têm destaque aos olhos do mundo. Nenhum. Na verdade, não tem nem boas remunerações normalmente, como empregos no mundo podem trazer. E assim os pais veem como coisas piores para os seus filhos. E aqui eu quero finalizar esse ponto dizendo: meu irmão, se você busca para os seus filhos o destaque aos olhos do mundo e não a fé em Cristo, você está ensinando seu filho a trilhar o caminho natural do mundo e não o do discípulo de Cristo. E o caminho natural do mundo, meu irmão, leva à morte. Só o caminho de Cristo leva à vida. Eu quero concluir finalizando aqui, explicando isso. Hoje nós vimos o caminho natural do cristão. A partir do momento que ele crê, ou seja, ele se torna um crente, né? Ele precisa de instrução. Em seguida, ele vai ver que precisa ser integrado ao corpo de Cristo, dos crentes, à comunidade cristã. E, por fim, ele verá que precisa se desenvolver ali, se engajar no trabalho a quem o comissionou. Esse é o caminho, digamos, pragmático da vida cristã. Mas ele só vai fazer sentido para você, meu irmão, se você estiver seguindo o caminho de Cristo. Porque o caminho natural da nossa vida era qual? Era a morte pelo pecado, porque o pecado leva a isso. Naturalmente o pecado vai nos levar à morte, porque nós somos pecadores. Mas o caminho proporcionado por Cristo é o caminho de reconhecer-se como pecador, de se arrepender do seu pecado e, a partir daí, desenvolver a salvação em Cristo Jesus mediante a fé nele e trilhar por meio dele um caminho de santidade. Esse é o caminho que faz sentido para que você siga o caminho natural dos cristãos. Mas eu quero mostrar para você ainda um outro caminho. Esse não é natural. Porque esse foi o caminho elaborado lá nos tempos eternos pelo Deus Trino. O caminho nada natural que Cristo tomou para que você pudesse trilhar o seu caminho nesse mundo. Cristo deixou a sua glória, se fez homem, tomou o nosso pecado, tirando a gente do caminho natural da morte e colocando a gente agora num novo caminho. Por quê? Porque ele passou pelo caminho da morte em nosso lugar, para que a gente pudesse receber salvação. Se esse caminho de Cristo queima no seu coração, meu irmão, o caminho que eu mostrei nesse sermão vai ser realmente natural para você, porque ele muda a sua trajetória. Ele vai te levar realmente, como disse Paulo, ao reino dos céus, ainda que com tribulações, mas ele vai te levar lá. Mas se o desejo, meu irmão, pelas coisas do mundo tem sugado você para longe desse caminho natural de Cristo, se arrependa e volte para Cristo quanto antes. Por quê? Porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos deu a Tua palavra, nos deu o Teu Espírito Santo e nos deu a Tua igreja para que pudéssemos ser instruídos na fé que o Senhor deu a nós. E assim, Senhor, nós podemos trilhar, por meio de Cristo Jesus, o caminho, ó Deus, de cristãos que somos,
sendo integrados na igreja e servindo ao Senhor, engajados naquilo que o Senhor nos comissionou a fazer. Por quê? Porque antes Cristo perdoou o nosso pecado e nos mudou a trajetória de vida, nos dando vida nele. Obrigado por isso. É o agradecimento que nós temos e também o pedido que nós temos é que o Senhor guarde isso cada vez mais no nosso coração. No nome de Cristo oramos. Amém.